pesquisa, a gente vai conversar agora com Cristiano Noronha, que é vice-presidente da Arco Advice e que chega aqui então com a gente ao Jornal Jovem Pan para entender melhor esses cenários. Bem-vindo, muito obrigada por comparecer, Cristiano, aqui ao Jornal Jovem Pan. Queria começar puxando, pelo que eu percebi agora, os motivos então de rejeição, pelo menos alguns, de Lula e de Flávio Bolsonaro, até que são similares, né? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Agora é interessante a gente observar algumas diferenças, né? Por exemplo, as duas primeiras questões ali do índice de rejeição, no caso do Flávio, a que mais lidera é não ser um governo parecido com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, por isso, a gente vê algumas sempre manifestações do presidente Lula, né, de inclusive não falar Flávio, mas falar assim, tentar rivalizar muito mais com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E muitas vezes a gente vê alguns auxiliares do presidente também falando em comparações, né, fazer comparações com o governo da gestão anterior, né? E o outro problema ali é também a questão de corrupção. Ver que essa questão do INSS, por exemplo, acabou pegando bastante, como é já um problema antigo, embora tenha aumentado mais os números de casos de problema no INSS na gestão do presidente Lula, mas acaba pegando também na questão do Flávio, né? Pelo menos na visão dos eleitores. E no caso do presidente Lula, a gente vê ali que a associação, a questão da corrupção acaba aparecendo como o primeiro item, né? Então, ainda tem essa associação, talvez pelos sucessivos problemas que o governo petista enfrentou, problemas como o mensalão, o problema do escândalo da Petrobras e mesmo escândalos mais recentes, como é o caso da CPI do INSS, que trouxe inclusive questões do filho do presidente, essa questão do Banco Master, acaba respingando bastante no governo. Por serem problemas também recentes, trazidos à tona na atual gestão, é natural que haja algum tipo de ligação, né? E o incumbente ele acaba sofrendo mais com essa associação. Eu vou também chamar aqui para a conversa Denise Campos de Toledo, que já está com a gente no estúdio, para fazer uma pergunta para o senhor Cristiano. Por favor, Denise. Cristiano, boa noite. Eu queria saber, pela tua experiência, se você acha que está cristalizada essa avaliação de parte do eleitorado em relação à questão da corrupção. Nas eleições anteriores, Lula conseguiu reverter essa imagem, fez uma série de promessas e havia um desgaste do governo Bolsonaro muito relacionado à pandemia. Tanto que quando ele foi preso a gente percebia isso pelas manifestações de redes sociais, que não se citava tanto assim a política, a pandemia aparecia muito. Você acredita que essa situação possa ser desfavorável ao longo da campanha, efetivamente? Porque, por enquanto, a gente tem uma pré-campanha, até se critica muito Lula, que ele se manifesta demais já fazendo campanha, e Flávio Bolsonaro, ele pessoalmente, não por conta do pai, ele pode ser alvo de muitas ligações em relação à questão de corrupção, de rachadinha, do próprio histórico dele, da loja que ele tinha, a compra de mansão em Brasília. Você acha que o eleitorado já está preparado para essas eleições, já está meio configurado? Olha, Denise, quando a gente olha a distribuição ali do eleitorado, né? Primeiro o seguinte, também nessa pesquisa mostra que mais de 80% dos eleitores, eles já definiram seus votos, né? Já sabem ali em quem vão votar e dificilmente, de acordo com a pesquisa, vão mudar de candidato, né? Então, o que a gente vê é que tanto eleitores lulistas quanto bolsonaristas, e aí obviamente eleitores do Flávio,
um tende sempre a olhar mais o problema do outro. Quer dizer, quando você fala de um problema de um candidato, rapidamente se lembra de problemas enfrentados pelo outro. Então, isso não faz muita diferença para grande parte do eleitorado. Pode, eventualmente, a depender do que surja, daqui até as eleições, especialmente com a delação do Vorcaro, o que vai envolver de um ou outro candidato, de um ou outro aliado, né? Mas vai ser um percentual relativamente pequeno. Agora, como a gente tem uma eleição muito polarizada, apesar disso mexer com um grupo pequeno de eleitor, pode eventualmente fazer a diferença. Porque a nossa projeção, inclusive, é que essa eleição ela seja decidida, no máximo, com uma diferença de 4 pontos percentuais para um ou para outro, isso no máximo, né? Então, a depender do que surja, e a gente está vendo aí tanto o Flávio quanto o Lula muito mais disputando esse pequeno grupo de eleitores que ainda estão indecisos, ou que podem mudar de voto, né? Dependendo do que surja de um ou outro candidato, isso pode fazer a diferença, mas como eu disse, no cômputo geral vai ser uma margem pequena do eleitorado. Cristiano, a Dora Kramer, nossa comentarista e analista, também vai te fazer uma pergunta. Boa noite, Cristiano. Quero 2 pontos de você, tá? Nessa pesquisa que não sei se eu percebi certo, mas ela é quase uma qualitativa, né? Porque ela entra ali na motivação e aí ela se diferencia das outras e torna os dados bastante interessantes. Então, eu queria saber, primeiro de você, algum dado inesperado que te surpreendeu? Segundo, você guarda bem, que é para você não ficar me enganando, só responder uma, tá? São 87%, 86,7% a pesquisa traz de eleitorado definido. Cristiano, e pela sua argumentação, estou achando que você acha que é por aí, que é isso mesmo, está consolidado. Caiado, Renan Santos, Alto Rebelo, 6 meses até a eleição, nada disso vai importar. Daqui até lá é um cenário consolidado? Bom, Dora, respondendo objetivamente as suas 2 perguntas, sem fugir de nenhuma. Dora, o que me surpreendeu foi quando o eleitor foi obrigado ali, ele teve que dizer, olha, porque quando você olha ali os índices de rejeição, né, você tem quase que um empate entre o Lula e o Flávio, né, no índice de rejeição. Mas quando eles foram ali, vamos dizer, emparedados e para responder efetivamente qual desses candidatos eles não votariam de jeito nenhum, me surpreendeu que o percentual do Lula é quase o dobro do Flávio, né? Quer dizer, o Lula está rejeitado ali por 50,6% e o Flávio por 24%. Então, o que mostra o seguinte, o Flávio, quem sabe, pode ter uma expectativa de crescimento, e isso a gente está vendo nas pesquisas. Então, no Fla-Flu, que vai ser o segundo turno, eventualmente isso pode ser bom para o Flávio, porque o Lula tem um índice de rejeição bem mais elevado do que o do Flávio, né? Então, isso, de certa forma, foi uma surpresa, né? Quando você forçou ali o líder político, vamos dizer assim, mais rejeitado. E, Dora, é isso mesmo, eu não acredito, eu tenho falado nisso, eu não acredito em terceira via, eu não acredito que vai ter uma candidatura suficientemente forte para tirar votos dessas 2 forças políticas que, na minha opinião, estão bastante consolidadas, sim. Flávio e Lula, eles já concentram ali cerca de 80% dos votos, o que reduz drasticamente o espaço para uma terceira via. Eu não sou otimista quanto ao surgimento disso, ainda que possa haver um espaço para crescimento dessas demais candidaturas, mas eu não acredito que elas cresçam o suficiente para superar nem Lula nem Flávio.
Pois é, como a gente também vem dizendo aqui, né, Cristiano, uma repetição dos cenários dos últimos anos, pelo menos ao que parece. Já queria te agradecer também pela participação, Cristiano, vice-presidente da Arco Advice, que conversou gentilmente com a gente. Muito obrigada e volte sempre.